aqui fora como de costume. Vamos conversar. Muito bem, muito boa tarde a você. 16 horas e 59 minutos e nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o meu amigo William Bittes, também Flávio Moraes, do Grupo de Reabilitação e Vida. E nós vamos falar sobre o tema reabilitação de jovens e adultos alcoólicos e outras drogas. Vamos começar. Boa tarde, então. Meu amigo William, tudo bem? Boa tarde, Braga. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Mofete FM. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, para nós estarmos aqui. Estou representando aqui os proprietários do Grupo de Reabilitação Revida, Rodrigo Simões e Júlio Simões, toda a nossa equipe multidisciplinar, todos os nossos acolhidos. É uma grande honra poder participar para falarmos de um assunto tão importante que não pode ser tratado com indiferença como o assunto da dependência química. Flávio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, também faço parte da equipe do Grupo de Reabilitação Revida. É muita honra e privilégio o convite de estar aqui, falando desse tema tão nobre que é a oportunidade para as pessoas se livrarem da dependência alcoólica e de outras drogas, Muito obrigado pelo convite. Que bom, vamos começar. Então vocês estão lá na Estrada Municipal Bairro dos Órgãos, já desde 2018? Isso, desde 2018, o Grupo de Reabilitação Revida é uma unidade de atendimento a pessoas que têm a vida afetada pelo uso de drogas, E nós somos uma equipe de profissionais voltados ao tratamento da dependência de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, E a nossa missão é conscientizar e transformar pessoas que estão enveredadas pelos caminhos dos vícios em pessoas aptas, libertas, capazes de contribuir com a sociedade, de assumir o seu papel como cidadão, com direitos, deveres, obrigações, responsabilidades. Então nós estamos lá desde 2018 desenvolvendo esse trabalho maravilhoso, com um índice de recuperação bastante acima da média, por fazermos o tratamento de forma humanizada, como preconiza a atual política sobre drogas vigente no país, Tratamento de conscientização. E isso existe prazo para restabelecimento? Como é que funciona na prática isso? Então, nós temos, de acordo com a ciência, um tempo de tratamento, O tempo de tratamento deveria ser o ideal, 6 meses, 180 dias, que é o tempo que, segundo a ciência, o cérebro demora para se psicoadaptar a um novo estilo de vida, fazendo por repetição, criando uma disciplina, estando longe do ambiente de vulnerabilidade, de risco, que nós chamamos de ambiente protegido. Então esse seria o tratamento ideal. Mas o tratamento também nós temos a desintoxicação, que é o tempo que a substância demora para ser eliminada do nosso organismo, que é o tempo de 100 dias, na realidade, nós falamos 3 meses, mas na realidade cientificamente comprovado 100 dias. Então nós temos também pessoas que tiveram um problema com drogas, passaram por um processo de tratamento e por algum motivo tiveram um lapso, não uma recaída, quer dizer, não voltaram ao mesmo padrão de consumo que tinham anteriormente, que vão, procuram os nossos serviços para que possa ter uma reciclagem, Fechar a compulsão é 45 dias. Então nós temos, de acordo com a ciência, um tempo, mas nós temos lá a disponibilidade de tratarmos, de acordo com o desejo da pessoa e da família, de 3 a 6 meses, que esse seria o ideal. Existe uma análise de caso a caso? Nós temos lá uma equipe de profissionais, onde cada um faz, de acordo com a sua especialidade, uma avaliação. Aí se forma um PIA, Plano de Assistência Individual, fundamentado nessas informações da nossa psicóloga e neuropsicóloga, Gisele, boa tarde, a nossa assistente social, Renata Borian, o nosso terapeuta holístico, Flávio Moraes, e eu como terapeuta também, e abstemologista. Nós fazemos uma avaliação, nesse período de adaptação, desenvolvemos um plano de assistência individual e para cada acolhido, então, o tratamento tem o mesmo cronograma, a mesma programação, mas nós tratamos individualmente cada uma das demandas que eles possam ter e que venham nos procurar. E isso é feito de que forma? Existe um pagamento? Como é que é esse trabalho de vocês? Então, nós somos uma comunidade terapêutica privada, Então, os acolhidos nas famílias
procura, né, a unidade através da internet. Muitos dos nossos acolhidos, inclusive, já passaram por lá em vezes anteriores, né? Então a família procura, tem um valor mensal, né, para custear, né, os atendimentos médicos, psicológicos. Nós temos médico, temos enfermeira, temos, né, psicólogo, temos estrutura, as alimentações, as refeições, o dormitório, TV a cabo nos quartos. Então isso gera um custo. Então tem um custo para a família que hoje varia em torno de R$ 1.500. Que bom. Quantos dependentes hoje? Quantos clientes ou pacientes vocês têm lá, acolhidos? Pode falar, pode. Hoje nós estamos com uma média de 30 acolhidos, né? A nossa capacidade é de 48, né? 48? 48. É alto, não? Bastante gente. Bastante. Então, todos esses acolhidos, como o Bis estava relatando, tem um diagnóstico individualizado, né? O tratamento é coletivo e a recuperação individual. Então, a recuperação, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, esse olhar de uma equipe multidisciplinar é importante individualizar, né? A evolução ou até mesmo a falta de evolução de cada um. O ambiente terapêutico de uma comunidade, ele é muito rico para isso, né? Que a pessoa passa a lidar com outros pares, né? Que tem em comum uma mesma doença, amparado, como o Bix falou, por um ambiente seguro, através dessa equipe multidisciplinar. E todo o contexto que é aplicado para eles quanto tratamento são através de ferramentas terapêuticas, atendimento com psicoterapia da nossa psicóloga, né? Da parte clínica também é um amparo muito grande da nossa enfermeira padrão, e o município hoje é uma parceria enorme com a gente, a Secretaria da Saúde, a própria gestão como um todo aqui da Prefeitura está dando um amparo enorme para nós, né? Então todo o primeiro atendimento clínico é feito pela nossa médica, doutora psiquiatra, e a análise clínica semanal é feita pela nossa enfermeira padrão. Havendo a necessidade, recorremos aqui ao município à assistência do SUS, né? Então eles têm todo amparo clínico, terapêutico, psicológico para poder restabelecer uma vida plena, né? Que o uso da substância desencadeia várias patologias secundárias muitas vezes, além da dependência, né? Então tem que ter esse amparo multidisciplinar. E graças a Deus a nossa equipe é muito bem preparada, faz com empatia, né? Com muito amor. Eu particularmente, o Bix também, a gente se empenha ao máximo para que eles tenham essa sensação de estar amparado e não só acolhidos, né? Então, um trabalho muito importante. As ferramentas terapêuticas são aplicado para eles o programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos, que é um grupo de apoio mundial, onde as pessoas em recuperação se reúnem regularmente em reuniões, né? Existem grupos no Brasil, praticamente no país inteiro. Mais próximo aqui é Botucatu, Cesário Lange também tem, Conchas. Então eles aprendem esse programa de 12 passos, são orientados tanto pela psicóloga como por nós terapeutas que o tratamento é para o resto da vida. Em fase terminal, eles são levados pela nossa equipe até o grupo para conhecer o grupo, a né? dinâmica. Isso, exatamente. E aí eles saem com esse diagnóstico, né? De que ali se findou um período de tratamento em regime de internato, o acolhimento, mas que o tratamento é para o resto da vida. É super necessário que eles entendam que a importância da psicoterapia também em meio à sociedade, não só num regime de internato, né? É importante que eles entendam que existe um grupo de apoio para dar continuidade nesse tratamento, bem como a religião de escolha, né? Nós enfatizamos para eles a importância da espiritualidade, que nós entendemos que esse tema está acima de religiosidade. A doença tem uma parte espiritual, ela é diagnosticada como comportamental, emocional e espiritual. Porém, de maneira nenhuma nós impomos religião. Nós
acreditamos que um Deus maior, da compreensão de cada um, vai ajudar nessa parte espiritual da doença. Então, ele recebe todo esse amparo de conscientização, espiritualidade e psicoterapia, né? E nós estamos lá empenhados para isso, né, Bits? Exato. E atividade familiar, né? Família conta muito com Desde isso, o não? princípio do tratamento, a importância, né, de a família acompanhar, né? Nós fazemos dentro do nosso tratamento, na medida do possível, o tratamento também da codependência, que é a psicopatologia que a família adquire, né? Uma doença devido ao laço afetivo, né? Convivência de uma pessoa problemática fazendo uso de drogas prolongado, né? Há muitos anos. Então a família adoece junto e nós temos um programa, né, dentro da nossa metodologia, nosso programa, o tratamento, né, individual, particular também com as famílias, né? Temos um grupo onde as famílias todas estão inseridas, elas acompanham o tratamento em tempo integral, todas as reuniões, todos os conteúdos nós disponibilizamos nesse grupo de família e a família acompanha e dessa forma entende. Nós disponibilizamos também arquivos da aula que nós estamos desenvolvendo com eles, para que dessa forma, né, ainda que seja um pouco aquém, porque o ideal nesse momento é, enquanto o seu ente querido se encontra no processo de tratamento, a família também buscasse uma ajuda profissional fora. Hoje nós temos muitos grupos, Alanon, Maranon, Amor Exigente, AA com reuniões abertas, MA com algumas reuniões abertas, que servem justamente para ensinar a família a lidar com o problema, né, e ao mesmo tempo nós estamos cumprindo uma determinação da lei, né, um artigo que se encontra registrado em Política sobre Drogas, que fala sobre responsabilidade compartilhada, a necessidade de engajar contextos multissociais no tratamento do adicto. O primeiro grupo social da qual ele faz parte é a família, que pode, nesse cenário, servir como um ambiente de prevenção e de proteção, mas dependendo da atuação da família também é um ambiente de risco. Né? Então nós temos um trabalho muito sério voltado para famílias também, né? Depois, inclusive, se eu puder, eu quero dar algumas estatísticas, falar da dependência química no mundo, no Brasil. Agora, vamos ver se a gente consegue definir uma coisa aqui, que é uma coisa muito interessante para o dependente químico, né? Ou o álcool. Quais os aspectos positivos e quais os aspectos negativos dessa pessoa? Então, ou seja, ela vai ficar fazendo todo um comportamento positivo, né? Porque ele está em tratamento, são aspectos positivos que ele está buscando dentro de uma coisa que ele perdeu através de algum subproduto que ele tomava, ou usava, vamos falar usuário. Aí ele encontra um lugar onde ele pega todos os aspectos positivos para sua recuperação. E ele, uma vez recuperado, quais são os aspectos negativos? Por exemplo, má companhia, bebida. Ele tem que ter alguém que dê um apoio, um reforço psicológico para ele. Ele encontra isso dentro da família. Exatamente. É um aspecto positivo. E os negativos, que ele não pode mais incorrer? Na sociedade, na minha humilde forma de falar, é o seguinte: é companhia. Sim. A segunda é religiosidade, porque traz em si alguma coisa espiritual, como você estava dizendo, um respeito espiritual, uma consideração espiritual, uma crença, crer que existe, né? Exatamente. Qual outro aspecto dessa forma? Porque veja bem, aqui o interessante seria que cada um de que está nos ouvindo agora possa identificar os seus aspectos positivos, né? Esse cara não sei o que, não é assim, esse cara é torto, esse cara é... Não, ele não é torto, ele está torto. Exatamente. Ele não nasceu para ser torto. Essa é o que eu fico imaginando aqui, se bem que eu não entendo nada dessas atividades de vocês aí, mas aqui os aspectos que as pessoas, em vez de se aproximarem, acabam as suas atitudes afastando ainda mais. Seja através de desprezo, ou através de briga familiar, ou coisa parecida. Como a gente pode identificar para os nossos ouvintes o que é o aspecto positivo e o que é o negativo? A dependência química é uma doença de alta complexidade, onde o indivíduo que se tornou dependente de substância ou crônico, ele teve todas as esferas da sua vida afetadas, como bio, psico, social, histórico e espiritual. Certo. Então, dentro do tratamento,
nós temos uma proposta, através, né, das intervenções, dos profissionais, do ambiente, de uma reestruturação pessoal, que ele precisa de uma reestruturação completa, né, na forma de pensar, de observar, de interpretar e de atuar no cenário da vida. E dentro do tratamento, a maior contribuição quem dá é a própria pessoa em tratamento, em aceitar, em aderir e em desejar, porque o tratamento é feito para aqueles que realmente desejam romper com o uso de substâncias. Ter uma conscientização, né, sobre. Então existem os aspectos negativos desse comportamento, porque nós falamos que o uso da substância em si só é a cereja do bolo, que a pior droga que ele pode experimentar e de alguma forma atuar é a droga do comportamento, que leva ele para o consumo da substância. Então é um trabalho bastante, um desafio muito grande, mas que da forma com que é desenvolvido, é capaz, né, a pessoa ter essa reestruturação, recuperação de autoconceito, de autoimagem, de autoestima, e tudo isso ela perdeu com o uso de substância. Então elas chegam, na maioria das vezes, né, completamente destruídas em todas, como eu disse, esferas da existência, e nós temos um árduo trabalho de tentar recuperar todos esses aspectos, mas como é algo que também a dependência química ela não começa na primeira vez que a pessoa vai fazer uso de substância. Ela é uma doença que obedece a alguns estágios sequenciais incrementais de mudança, que vai desde o uso esporádico, passando para o uso experimental, passando para o uso esporádico, depois uso frequente, depois uso pesado, uso abusivo, dependência química. Então a pessoa que usou substância pela primeira vez, né, o que é drogas, né? Essa droga que afeta e torna o indivíduo disfuncional. São drogas que atuam principalmente no sistema nervoso central, no cérebro. E são drogas atraídas pela mente. Então é uma substância que aquele indivíduo experimentou uma única vez, ele tem vontade de sentir aquela sensação. Entrou no organismo, dá vontade não. E isso vai alterando o comportamento. Como é uma doença progressiva, ela vai alterando cada vez mais, tornando esse indivíduo cada vez mais disfuncional, com a perda do que é certo, do que é errado, noção de espaço, de tempo, né, do que é ético, do que é moral, do que é de bons costumes. Então é um trabalho muito difícil, né, mas é possível para aqueles que, como eu disse, desejam parar de usar drogas. E nós temos o grupo de reabilitação Revida, graças a Deus, né, com esse trabalho que nós desenvolvemos hoje, né, o conhecimento e até o contato com muitos e muitos, né, usuários que passaram pelo nosso tratamento e hoje estão com as suas vidas reestruturadas, o casamento, a vida profissional, pessoal, emocional, espiritual. Então tem muitos aspectos negativos para aqueles que não querem, que insistem, né, que nós chamamos de insanidade, fazer as mesmas coisas procurando ter um resultado diferente. Então continuam usando droga achando que vão conseguir ter um resultado diferente. E o caminho para essa pessoa que tem esse sistema ideológico é, né, caixão, cadeia, né, muitas vezes, porque ela não quer, mas se a pessoa quiser... É o caminho, né? Porque a Organização Mundial de Saúde disse a doença, a dependência química é uma doença crônica, progressiva, incurável, fatal, com aspectos comportamentais, que é isso que eu estou tentando explicar de uma forma simples, que é bem complexo, né? Mas que podem ficar estacionados pela abstinência. Ela é tratável, ela é incurável do ponto de vista científico, mas ela é tratável. Então, para aqueles que querem, né, vai ter uma mudança, porque o que elas precisam, como eu disse, é ter um sistema ideológico diferente, uma mudança completa no seu estilo de vida. Elas não vão poder mais, como o senhor falou aí, frequentar determinados lugares que nós chamamos de técnica do evite, lugares, pessoas e hábitos, né? Ela não poderá mais, né, se dar ao luxo de frequentar lugares em que há um ajuntamento, onde há o consumo de álcool e achar que ela pode controlar o seu vício, né, controlar o seu uso, porque nós temos também que entender dentro dessa classificação os vários níveis da dependência química. Existe a comparação. Por que ele pode no bar tomar uma cervejinha? Porque ele não é ainda um adicto. Adicto nós chamamos de escravo D. Ele não chegou nesse nível da doença tão crônico que ele vive em detrimento do uso de substância. Então tem pessoas que fazem uso, né, recreativo, né? Então assim, eu quero até falar, posso colocar esse espaço para falar de dados estatísticos? Pode. Hoje nós temos no mundo 8 bilhões e 300 milhões de habitantes. 6% já experimentaram droga ilícita em algum momento das suas vidas. E isso representa aí
300 milhões, para pouco mais de 300 milhões de pessoas. Então são alguns dados que é importante que as pessoas que estejam ouvindo aqui, para que possam compreender a gravidade, né? Porque um dos problemas mais angustiantes do presente século é sem dúvida os tóxicos, em toda a sua variação e alcance, e como nunca antes o mundo está envolvido pela maré montante dos vícios, que encontram suas fontes abastecedoras em ramificações ocultas e poderosas, encarregadas de espalhar, especialmente entre jovens, substâncias que não somente debilitam o físico, como minam as fibras morais, solatando o caráter do indivíduo. Então é um mal social presente no mundo inteiro. E 500 mil pessoas morrem no mundo, vitimadas, né, por causa de transtornos da dependência química. E uma entre cada 12 pessoas tem acesso ao tratamento. Então é algo que deve ser levado em consideração. No Brasil nós temos 213 milhões de pessoas. 18,7% desses 213 milhões também já experimentaram algum tipo de droga ilícita, né, e tem a sua vida afetada por conta do uso daquilo que o Flávio falou, comorbidades, né? A pessoa usa, mas ela tem o risco de desenvolver outras patologias e psicopatologias em detrimento do uso, que nós falamos de doenças associadas ao uso. Então, se nós pegarmos esses dados alarmantes que hoje tem através, né, da ONU, esses dados que eu estou passando, inclusive do relatório mundial da Organização das Nações Unidas sobre droga e crime, está lá também disponível na internet para quem quiser. Os objetivos até 2030, né? Exatamente. Então, assim, é muito grave e necessita de uma atenção. Por isso que nós queremos agradecer mais uma vez esse espaço. É um assunto que sofre muita discriminação. A dependência química veio ser conhecida como doença a partir de 1950. E a dependência química, ou melhor, as drogas, elas são tão antigas como a própria história da humanidade. Então existe uma dificuldade muito grande da sociedade entender, né, por conta dessas características comportamentais, um adicto como uma pessoa doente, passível de tratamento. Então, assim, agora nós temos tido, né, nessa gestão, nessa administração do Carlinhos do Carmo e todos os seus diretores, uma abertura que há muito tempo, nós, desde 2018, nós procurávamos, né, com as administrações para poder desenvolver o tratamento no âmbito social como ele deve ser, né. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, né? Nossos acolhidos, alguns deles, nessa parceria que nós fizemos, têm vindo, né, ao município prestar serviço voluntário. Recentemente construíram aí vários canteiros de hortas nas escolas, né? Teve até a matéria nas redes sociais da prefeitura. Alguns acolhidos ajudando na pintura de alguns prédios públicos, alguns acolhidos que ajudaram na implantação de placas de sinalização, porque o aspecto positivo que eu quero falar para o senhor, né, que assim, é muito difícil de ser exato, mas um estudo científico comprova que um adicto, uma pessoa que passou pelo processo da dependência química e hoje vive uma vida abstêmia, né, nós chamamos de abstêmio, a pessoa que rompeu com o uso de drogas, ela tem 30% mais de produtividade do que uma pessoa que nunca usou drogas. Isso é um estudo científico comprovado. E aqui nós temos podido mostrar isso, principalmente, né, que esses meninos, né, para a recuperação de autoestima, de autoconceito, de autoimagem, eles têm essa abertura de poder vir mostrar que são membros produtivos na sociedade, que são capazes, né? O prefeito Carlinhos do Carmo tem dado essa né, oportunidade para nós, esse apoio, e tem sido muito gratificante tanto para nós quanto para eles, né? E eu não poderia deixar de sempre enaltecer, porque a ideologia política do Carlinhos é de uma sociedade igualitária, né? E a verdadeira sociedade igualitária seria aquela onde todos e todas, sem distinção, fossem titulares de seus direitos básicos e tivessem acesso às mesmas oportunidades disponíveis. E por conta da discriminação, né, do preconceito, de crenças limitantes, muitas vezes deixamos de dar oportunidade a uma pessoa que se recuperou e por não encontrar essa oportunidade, muitas vezes acaba se intoxicando novamente. Quais seriam as dicas para uma família que enfrenta em casa esse tipo de problema? Vou deixar o Flávio falar um pouco. Então fala. Bom, rapidamente sobre a sua pergunta anterior, né, os pontos positivos e negativos, o principal ponto positivo do acolhimento é o processo de desintoxicação e o processo da saída de um quadro que é chamado, dentro dos programas de recuperação, de total falência espiritual. Porque o uso da substância contrai a pessoa ao núcleo da doença, que é o isolamento. Ela não consegue interagir com seres humanos comuns e entes queridos,
muito mais difícil com Deus, né? Naquele quadro ali psicoativo de substâncias, e então isso eleva a pessoa a um quadro praticamente de falência espiritual. E o lado positivo do tratamento é trazer de volta uma mente lúcida, né, que é chamado o retorno desse indivíduo a um quadro de sanidade, ao ponto de entender a importância, voltar a entender a importância de Deus na sua própria vida, né? E o período de desintoxicação em um ambiente seguro, como o Bits falou, é muito importante para aquele que chegou no quadro crônico da doença. Porque o diagnóstico é que o indivíduo, após uma vez feito o uso, ele tem uma total incapacidade de parar. Então, quando ele chega num ambiente seguro, que é um ambiente de acolhimento, é quebrado a compulsão, como o Bits falou, né? Ele quebra a compulsão, passa a ter uma vida sem a substância tóxica, tendo alimentações nos horários adequados, dorme em horários adequados, né? Volta a ter uma vida biológica ativa e sai daquele quadro vegetativo do uso de substância de forma abusiva. Então são os principais pontos positivos para que o dependente procure ajuda para um acolhimento, né? Um ambiente seguro, onde não terá contato com substância tóxica, para passar pelo processo de desintoxicação, um ambiente que ele vai sair de um quadro de total insanidade e evoluir para um quadro espiritual, da qual ele já muitas das vezes nem se lembrava mais existir. Uma falência espiritual, né? Sem aplicação de nenhum tipo de religiosidade, e isso é conscientizado, né? Eles são conscientizados dessa importância. Então, aí, e recebe a conscientização de ferramentas da recuperação, que são programas que aplicamos para eles lá dentro do acolhimento, que é o plano de prevenção à recaída, terapia racional emotiva. O Bits acabou de se formar, como ele falou, em abstemiologia, reuniões de abstemiologia e os 12 passos de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Então ele vai sair desintoxicado, conscientizado e melhor espiritualmente falando, né? Esse é o lado positivo do acolhimento, né? Esse ambiente é seguro para toda essa evolução, em todas essas áreas da vida do dependente, né? E aí do lado de fora, que eu acho que eu entendi que essa era a sua pauta, né? O que ele pode encontrar de ponto negativo? Uma sociedade da qual 90% da sociedade o uso de droga é comum. O álcool é uma droga lícita, mas é droga. É uma substância que altera a mente, o humor, causando, aí nós vemos nas reportagens, pessoas em carros de altíssimos valores, aí importados, né, alcoolizados, matarem uma família inteira em um ponto de ônibus, coisas absurdas que o álcool produz na mente humana. Então, isso é tido perante a sociedade que é uma coisa comum. Hoje, anormal é um ser humano que não consome álcool. Essa pessoa é tida como uma pessoa anormal, não bate pronto, é perguntado a ela se ela está tomando alguma medicação, se ela se tornou religiosa, por que ela não bebe o álcool, entende? Então, esse é um dos pontos muito negativos que o dependente sai do acolhimento ali com um quadro de evolução diagnosticado e volta para essa sociedade onde o uso de uma droga é comum, digamos, né, de certa forma. Então esse já é um quadro negativo que ele vai encontrar na sociedade, né? E a outra é aquela ideia de que existe droga leve, como não existe. Não existe. Vou parar com tal droga, mas não existe a substituição de uma substância para outra, principalmente para o indivíduo que já desencadeou a dependência química no seu potencial, que é progressivo, incurável e fatal, né? Então, outro problema que se torna, infelizmente, onde deveria ser o seguro, a volta a um ambiente seguro, que a CT, a comunidade terapêutica, é um ambiente seguro. E esse indivíduo ele vai retornar para a sociedade, para a sua família, porque é um período ali, é transitório o tratamento, não é para o resto da vida que ele vai se manter acolhido, não é esse o propósito do tratamento.
que ele se capacite a voltar para essa sociedade preconceituosa e que faz uso de substância, droga como álcool, como algo comum. E aí o problema é que, voltando para essa casa, ele vai ter que conviver com os seus familiares que padecem da patologia que o Bitts falou muito bem, que é a codependência. E aí muitas das vezes não há um amparo preparado nessa família. Eu estou falando aqui e há vários familiares dos nossos acolhidos acompanhando a rádio, né? Um abraço a todos os familiares dos nossos acolhidos da família Revida como um todo. É muito importante a família se cuidar. O contexto do uso de substância adoece o usuário, é um quadro crônico, e todos que estão ao seu redor, entes queridos que o amam, adoece também, e isso diagnosticado. Essa doença da codependência é uma doença diagnosticada por psicólogos, por psiquiatras, por médicos, enfim, terapeutas. A família adoece, esse é um fato, isso não é uma hipótese, isso é um fato com a progressão da doença do indivíduo usuário, afeta também os seus entes queridos. Eu queria já deixar a sugestão para passar para o próximo tema. Toda família que tiver um ente querido que padece da doença da dependência, existe grupos de apoio que são excelentes aí, que estão aptos e gratuitos, e existe no Brasil inteiro. São grupos que são mundiais, como o Naranon, que é um grupo paralelo ao de Narcóticos Anônimos, é um braço de Narcóticos Anônimos específico para a família. Como Amor Exigente, que é outro grupo espetacular. E assim, a família hoje pode ter acesso à psicoterapia gratuita através do SUS. Uma mãe, uma esposa, um pai, enfim, um filho, ele pode procurar ajuda técnica para lidar com a doença da codependência, mas às vezes se retrai por não se expor, por várias crenças limitantes, como o Bitts falou, né? Mas eu queria deixar a importância para todo familiar de um dependente que estiver ouvindo, procure ajuda. O amor é importante para um dependente químico do seu ente querido, é importante, mas ele deve ser um amor exigente, um amor consciente, um amor que conhece o que é a doença da dependência. E o que é oferecido nesses grupos de apoio para os familiares? É oferecido um entendimento de como essa doença se manifesta com ou sem o uso da substância. Ela se manifesta mesmo sem o indivíduo estar fazendo uso de substância, através de comportamentos adictivos, né, através de defeitos de caráter que são aflorados, crises existenciais de abstinência, e a família precisa entender isso. E esses grupos de apoio servem para que a família tenha conscientização do que é a doença do ente querido, né? Então, desde já, eu deixo aí para passar para a próxima pergunta, né? Eu queria fazer uma consideração sobre essa questão aí, da forma como eu entendi a pergunta. Qual que é a implicação da família quanto ao uso abusivo indevido de droga? Então, nós temos que entender os estágios que a família atravessa também a partir do momento que descobriu que um dos seus membros está fazendo uso. O primeiro comportamento da família é a negação. É não querer admitir que justamente no meio da minha família está acontecendo isso. Então, esse é o primeiro. Depois que passa por essa fase, que também são várias fases, a família já não tem dúvida nenhuma que está acontecendo, então ela passa a querer controlar o uso, ela passa a querer minimizar o uso, controlar, assumir responsabilidades que deveriam ser assumidas pelo usuário, por exemplo, um problema de demanda legal e a família que corre atrás de advogado, permitir que isso é insano. E eu gostaria de deixar bem claro aqui, porque imagino que famílias, milhões de famílias, principalmente aqui em Bofete também deve ter, pessoas que estão nessa fase. Porque antes da internação, as famílias procuram de forma paliativa resolver o problema e acaba demorando muito. E nisso a doença progrediu, o seu nível foi aumentado, a sua dificuldade de recuperação mais ainda. Então a família tem primeiramente a negação, depois a facilitação, querer controlar o uso, permitir muitas vezes que o indivíduo faça uso dentro da sua própria casa, porque a família pensa que dessa forma está
monitorando, está cuidando, evitando com que esse indivíduo se envolva, né, com pessoas que associa com o tráfico, que cometa delitos, furtos, porque também é uma fase da doença que o camarada, depois que perdeu o emprego, perdeu tudo, ele começa a furtar, primeiramente dentro de casa e depois na rua, para obtenção de droga, quando não se associar para o tráfico para poder consumir. Então tem famílias que fazem isso e isso é um absurdo. Então a família demora muito, porque no terceiro estágio a devastação da família, a desestruturação é completa. E aí fica muito difícil porque os laços familiares, os vínculos, os conflitos acabam afastando seus membros, né, fazendo com que muitas famílias, inclusive, abram mão, né, do seu ente querido por não reconhecer que dependência química é uma doença e que ela também tem uma participação muito importante no tratamento. Tá aqui essa consideração que eu deixo para só duas coisas bastante interessantes. Que a primeira é a seguinte: a família deve se conscientizar, né, muito bem, de que a existência disso é verdadeira. Verdade. Ou seja, olha, não é ela fez isso uma vez só, não. Ele não pode fazer. Por quê? Porque não corre só na corrente sanguínea. Ela vai direto lá no cérebro. Verdade. E começa a ter uma mudança de perfil, de caráter. Ele começa a ser dominado pela droga. Faz de tudo para obter. Faz de tudo, e aí acho que não sou especialista nisso, mas ao primeiro sintoma, tem que pedir ajuda. Sim. Simplesmente ajuda. E as pessoas precisam das famílias, mãe, pai, filha, avó, tio, tia, ter consciência que é preciso buscar. Nós somos incompetentes para cuidar dessa situação, que seja início, meio, e isso tem um fim, que pode ser muito trágico. Então as pessoas devem se comprometer com a família da seguinte forma: eu vou procurar ajuda, eu não sou capaz de resolver esse problema. E já tentou de todas as formas e não conseguiu, né? Nem tentar, porque isso é uma coisa pessoal. Mexeu com o cérebro, não da família, da pessoa. Uma outra coisa importante, né, só para o senhor, nessa linha de raciocínio que o senhor está. Quando uma família descobre que no seu seio tem alguém fazendo uso de droga, a situação é muito mais grave. Quando a família vai descobrir, né, já tá aí existe, ele usa, mas faz pouco tempo. Mas quando a família descobre, a gente já tem propriedade para falar com isso, que trabalhamos com dependentes químicos todos os dias, né, os históricos familiares são semelhantes, só muda-se o endereço, né? Então, muitas vezes a família, quando vai descobrir, a situação está muito mais agravada do que ela imagina. E durante o período do tratamento é que elas vão, né, conhecendo o tamanho da gravidade, porque aí começa a traficante cobrar, começa pessoas comentar, e aí eles veem, puxa, deveria ter procurado ajuda há muito mais tempo. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem que considerar que a gente é capaz de fazer certas coisas. Mas e mexer com esse tipo de situação é um caso especialidade, não adianta, mesmo porque uma das principais, eu vou falar um negócio aqui, me desculpem, tá? Mas pelo menos naquilo que eu tenho de conhecimento, que a primeira coisa que o cara gosta, que ele passa a usar droga, o cara fica eficiente em mentir. Manipulação, mentira. Ele pega um perfil, adquire um perfil de... Veste vários personagens. Nossa senhora, o cara consegue fazer da mentira a verdade. Ele tem um domínio, passa a ter um domínio de articulação na conversa, e acaba a família também se deixando levar. Deixa, porque, sabe, parece até que o cara está consciente. A família vai se tornando dependente emocional. Todo esse quadro do ciclo vicioso que o indivíduo se envolve, a família se torna dependente daquilo ali, a sensação de ter conseguindo quebrar uma manipulação dessa. E essa sensação vai tornando o codependente cada vez mais doente, entende? O que o codependente precisa? A sensação de controle. E isso nunca vai ter, ninguém vai conseguir controlar um dependente crônico no uso.
É uma sensação irreal. O que é preciso? Conscientização, não controle, entende? Para que aplique nesses comportamentos de manipulação, que isso acontece na manobra de sobrevivência do uso. O indivíduo ele precisa aplicar uma manobra de sobrevivência para que não interrompa o uso dele, né? E a manobra de sobrevivência do uso é essa: manipulação, mentira, desonestidade. Aí o empregado se torna desempregado tendo emprego, o pai deixa o filho órfão sendo pai, o esposo deixa a esposa viúva tendo o marido vivo. Então há um quadro que vai quebrando todo o vínculo de sanidade do indivíduo, e a família adoece, né? Verdade. Acho que um dos quadros principais de desestruturação familiar é a droga. Deixa eu fazer uma observação aqui que você fala, às vezes me vem à memória. Entre os vários fatores que levam a pessoa a se enveredar por esse caminho, a experimentar a droga, né? Nós temos o fator hereditário, genético ou congênito, nós temos a curiosidade, a pressão do grupo, a carência afetiva, né? A falta de objetivo na vida, são fatores que levam a pessoa ao uso. Mas tem um fator que é imprescindível, o seguinte: na maioria das vezes a dependência química acontece dentro de casa, nesses ajuntamentos, num país que tem uma cultura, né, que incita as pessoas a fazerem uso de álcool. Então está lá um ajuntamento de família, um churrasco, cada um leva o seu filhinho, o seu priminho, e aí as crianças estão lá brincando, correndo, o papai pega a criança porque acha bonitinho, molha a chupetinha lá na cerveja, na caipirinha, coloca na boquinha da criança, ela faz uma caretinha, ainda tira uma foto. É o primeiro passo. Exatamente. Então eu queria deixar esse alerta para as famílias nos ajuntamentos. Quer tomar sua cerveja? Nós não estamos falando só de droga, né? Estamos falando de álcool também. O alcoolismo também é uma coisa impressionante. Porta de entrada todos os vícios. Então você, pai e mãe que está nos ouvindo nesse momento, que vai assistir esse vídeo, por favor, se você for num ajuntamento, uma comemoração, uma confraternização da sua família, deixe o seu filhinho brincar com os priminhos, porque não está nem, né, a cabeça dele nem está naquele mundo. Aí muitas vezes você, para fazer uma graça, vai lá, enfia a chupetinha dele lá na cerveja, na caipirinha, e coloca na boca dele porque acha bonitinho, engraçadinho, e sem perceber você pode estar instalando uma dependência. Esse álcool já foi pro cérebro, né? É uma substância que vai direto, né? Psicoativa, né? E assim, o programa de recuperação aplicado no Grupo Revida, quero aqui mandar alguns abraços rapidamente aqui para a dona Júlia e para o Rodrigo, que são os diretores da instituição Grupo Revida de Reabilitação, né? Rodrigo Simões, Júlia Simões. A Júlia, por sinal, acabou de ganhar um neném. Exatamente, né? Um abraço. Júlia, um abraço para você, criança, um abraço para todos os familiares dos nossos acolhidos. Eu queria dizer algo que é importante nesse contexto também do acolhimento, né? Uma vez que o indivíduo chega no acolhimento, ele chega ali para reestruturar todo esse abalo psicológico, espiritual, comportamental, de caráter, e aí é preciso que isso aconteça em meio à desintoxicação. E existem algumas famílias que vão cedendo à manipulação que o senhor acabou de exemplificar, né? Aí interrompe o tratamento, e isso é muito prejudicial para o dependente, porque o dependente ele precisa ter a sensação de controle. Com ou sem a substância, ele é enquadrado ali por aquela questão de caráter, que ele precisa ter o controle, né? É o egocentrismo, né? O mundo tem que girar em torno do umbigo. Então isso precisa ser quebrado, isso demanda tempo. Então é importante as famílias entenderem que quem ama, cuida. Como o senhor falou, se somos impotentes, como podemos ajudar? Começamos por pedir ajuda, e essa ajuda não pode ser interrompida por quaisquer motivo que seja, né? Ajuda, quando chega até o acolhido, nós levamos ela praticamente a uma ajuda preparada por Deus, a compreensão daqueles familiares e do próprio indivíduo. E aí uma pessoa humana, sem a capacitação para diagnosticar, para acolher, para ajudar, interrompe, então e o índice vai cada vez ficando mais alto, né? As famílias vão adoecendo e cada vez mais vão se tornando incapazes de permitir que o dependente se trate, entende? Então, como foi falado anteriormente, até por senhor,
existe um início, meio e fim, né? Todo tratamento ele precisa ser iniciado, ele precisa ser executado por essa equipe multidisciplinar e ele precisa ter um diagnóstico alta, entende? Nenhum motivo tão sublime que possa quebrar o tratamento que não seja por um diagnóstico alto. Assertivamente, esse é o caminho, né? Bom, esse assunto está muito legal e é muito delicado também, importante para a sociedade. William e Flávio, eu queria montar um esquema semanal para que a gente pudesse vir aqui trazer várias pessoas e a gente, sobre esse profissional, a gente criar um tema. Exatamente, podemos fazer isso. Por quê? Porque é muita informação. Sim. Como tudo aquilo que afeta a psique humana, né, esse assunto é muito vasto, atípico e atemporal. Então, eu acho que a gente faria uma contribuição social grande se a gente tivesse aspectos importantes dessa atividade de vocês, que é o grupo de reabilitação e vida, porque é muita coisa. É muita coisa. E em especial o que ele falou, que existem grupos de acompanhamento para a família. Né? Então, veja, uma situação bem interessante que muita gente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia. Temos um aqui, quem sabe? Entendeu? Eu não conhecia que existia uma assistência psicológica, né, de como tratar esse recém-chegado a um novo o ambiente familiar, né? Como é que ele deve ser? Não pode ficar passando a mão só na cabecinha e achar que está tudo bonito, porque não é comportamento sem tratar, né? Houve uma ocasião que uma mãe, né, e um pai, na realidade, o casal, eu trabalhava numa instituição lá em São José do Rio Preto, na última visita veio me perguntar a parte, após ter visitado o ente querido na instituição, né, a mim e ao psicólogo, se poderia, no dia da alta dele, que iriam fazer um churrasco, né, para celebrar aquele processo todo que ele passou de tratamento, e aí me chamou em particular, eu e o psicólogo, para perguntar se poderia ter cerveja sem álcool. Então você calcula o tamanho da codependência da doença que a pessoa é afetada, né? Então é muito importante os grupos de apoio para codependência, que são aí maravilhosos. São ações comportamentais. Exatamente, né? Uma doença com características comportamentais nocivas. Bom, vamos lá, vamos falar então, nós temos alguns poucos minutos, vamos falar e vamos combinar então, para que a gente possa fazer uma vez por semana um bate-papo como esse, mas por temas específicos. Exatamente, pode. Porque se a gente abrir o leque, ainda deve ter faltado muita coisa para ser adicionada. Uma pontinha do iceberg. Então, porque nossos ouvintes estão aí acompanhando, mas seria um assunto que deve ser, sabe, esmiuçado. Sim. Trabalhado bastante, porque é muita gente que está envolvida, não são pouca gente que está envolvida. Infelizmente, né? A gente recebe aqui, eu recebo todo dia um relatório do delegado titular, Dr. Lourenço Talamonte Neto, que é o seccional de Botucatu e região, inclusive daqui também. E ele me manda todas as informações. Olha, a quantidade que eu recebo aqui de informação de preso com droga, usuário, isso, aquilo outro, blá, 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 é terrível. É todo dia. Eu todo dia, entre 7h30 e 8 horas no meu programa da manhã, ele sempre manda alguma coisa. Na voz dele. Ele grava e manda e eu só repasso. É muito grande. É muita gente. Então hoje a gente pode acertar nesse horário das 17 até 17h45, que agora são 45 minutos de conversa, mas só que a gente sabe falar um tema, esmiuçar esse tema, porque é muita coisa, é muita informação. Existe assim, a informação que é captada
de uma forma e outras são de outra forma. Então tem gente que pega isso de um jeito e outras de outra forma. Então se a gente firma num tema, olha, hoje o grupo de reabilitação em vida vai falar sobre o tema tal, com fulano e ciclano, o profissional isso, o profissional daquele, tá, ponto. Aí a gente fica só naquele tema, que é um tema, esse trabalho é um trabalho de conscientização. Verdade. Exatamente. Entendeu? E se a gente souber usar o tempo da rádio, usar os ouvintes que a gente tem, a gente vai produzir muito mais. Posso fazer uma consideração final? Pode fazer. Eu queria aproveitar esse espaço, que eu tenho certeza que hoje, nesse momento, muitas pessoas estão ouvindo, vão assistir depois, na postagem, no canal da Rádio Bofete FM. Como o senhor mesmo disse, é um assunto muito extenso, muito complexo. O grupo de reabilitação Revida está com as portas abertas para receber pessoas, famílias. Qual que é o telefone dela? Não podemos esquecer. É 19 99701 4301. 99701. Anote aí, famílias. 19 99701 4301. É 01, né? Que tá aí? 4603. Ou 4603. Então eu errei aqui nos vários números que tem. Então, o senhor pode estar passando aí o número para as famílias. E o convite está aberto aqui para as famílias aqui, próximas a Bofete, de Bofete, Bofete e região, conhecer o nosso trabalho. Nós temos convênios com algumas prefeituras de Porangaba, nós temos convênio com a prefeitura de Pereiras, nós temos convênio com a prefeitura de Buri. Ainda não temos um convênio aqui, mas vamos ver. Está caminhando. Porque em alguns casos aqui, inclusive, nós temos fornecido uma vaga lá para ajudar o município, assistência social. Então alguns já passaram, inclusive vários municípios de Bofete já passaram por tratamento conosco. Então nós temos uma parceria em que um caso ou outro que extremamente vulnerável ou situação de risco extrema, então nós estamos dando o apoio lá, o tratamento para essa pessoa. Mas passe lá para conversar conosco, que nós vamos explicar todas as... Flávio, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Eu quero deixar também a nossa rede social do Grupo Revida, @Grupo Revida, tá em várias redes sociais aí no Instagram e outras redes sociais. A porta está aberta para visita. Braga, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que foi nos dada nessa tarde. Eu tenho certeza que houve aqui uma mensagem que existe vida após as drogas, que é possível o caminho da recuperação, que as famílias precisam também de ajuda e de que aqui no município há uma porta aberta para salvar vidas da escravidão e da dependência alcoólica e química. Obrigado a todos. Obrigado. Grupo de Reabilitação e Vida, Estrada Municipal, bairro dos Órgãos. Telefone 19, código de área 99701 4603. Você liga lá e também conversa lá, tá bom? Ou senão você pode passar por lá. Estrada Municipal, bairro dos Órgãos, melhor dizendo. Olha, Wilson, obrigado. William, Exato. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Faça esse programa e nos procure aqui, tá bom? Amém. Muito bem, são 17h49. Voltamos à nossa programação normal. Rádio Bofete FM 87,9 MHz. Passa um lenço branco em tuas faces, ele dá um beijo da despedida. Morre, Toreto,